Pensando em viola, em bolo de fubá, algumas coisas desse tipo, como sanfona, como uma prosa em família, eu fiquei pensando assim nos tempos antigos. Se você é da roça, você lembra um pouquinho sobre isso. A galera reunida, todo mundo junto, a família, aquela fogueirinha e você conversando, histórias antigas. Isso é muito bom. Talvez você não seja da roça, da cidade, mas você lembra de viagens gostosas. E pensando nisso, pensando em prosa, em família, um recado que me veio na mente e eu quero trazer para vocês é apenas uma palavra: simplicidade. Já parou para pensar que a simplicidade parece que deu uma sumida? Sumiu. A gente sempre quer colocar com floreios, com algumas ideias, com coisas humanas. Parece que a simplicidade acabou, a gente já não tem mais simplicidade. E tem um texto muito interessante que em Filipenses 2, 5 a 8, vai dizer sobre aquele que foi o mais simples possível. Diz assim o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, uma morte de cruz. Simplicidade. Parece que a gente perdeu isso daí. E eu quero que você olhe para Jesus, porque Jesus é o maior exemplo de simplicidade que já existiu. Jesus não tinha casa, Jesus dormia às vezes num cantinho, não tinha um travesseiro gostoso. Jesus compartilhava com amigos, com discípulos. Jesus amava pessoas, conversava com pessoas, trocava amor, afeto, milagres. E é interessante que o texto vai ter uma ordem para a gente, um recado direto para o seu coração. Sabe o que você precisa hoje? Você precisa da simplicidade do sentimento de Jesus Cristo. E é isso que a gente quer passar aqui, na viola, no ovinho ali, no violão, na sanfona. Uma simplicidade de Jesus. Sabe qual que é o problema? É que o mundo já não está gostando mais da simplicidade. A correria, o mundo corporativo, finanças, dinheiro, poder, nós perdemos a simplicidade. Isso tem cada vez matado mais o nosso coração. E a simplicidade, ela te leva ao quebrantamento. É interessante isso, porque quando Jesus traz essa ideia, quando esse texto vai trazer para a gente a ideia de que nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus, esse sentimento era um sentimento de se esvaziar, de humilhação, de servidão. Mas é complicado hoje em dia ter servidão, ter humilhação, ter serviço, ter essa ideia de você ter uma humilhação que resulta em obediência. Estamos precisando mais disso, então. Por isso que a gente está aqui, de forma simples, conversando com você, trazendo um texto bíblico para você. E eu quero te desafiar a pensar um pouquinho mais sobre isso. Quero te desafiar a pensar que você não precisa de complexidade para sua família. Você não precisa dos floreios humanos. Sabe o que você precisa? Da simplicidade de Jesus. Da simplicidade do toque. Da simplicidade do amor de Jesus. Da simplicidade, talvez, da viola tocando. E às vezes você não vai cantar, mas ela vai tocar aqui e ela vai tocando o seu coração na simplicidade, e você vai sentindo o amor, a saudade dos antigos tempos, e você vai lembrando como era gostoso o seu relacionamento com Jesus, e você vai se quebrantando, e você vai pensando, puxa, eu quero mais disso, eu quero voltar ao primeiro amor. Essa simplicidade, teologia profunda, teologia com conhecimento humano, teologia com devaneios humanos, corra disso. Busca a simplicidade desse texto. Jesus se humilhou, se esvaziou, se rebaixou, se acomodou em forma humana. E essa é a beleza do Evangelho. Eu quero terminar lembrando de uma frase muito bonita de um teólogo que eu gosto bastante, que para mim define bastante o que é Evangelho na simplicidade.
Charles Spurgeon diz assim: o evangelho nada mais é do que um mendigo contando para outro mendigo aonde encontrou o pão da vida. Lembre-se disso, o evangelho nada mais é do que um mendigo, que somos nós, que encontrou o pão e que conta para outro mendigo que está necessitando do pão da vida, aonde ele encontrou esse pão da vida. Quero orar com você, quero que você pense sobre a simplicidade de Jesus. Quero que você lembre que você é o mendigo que já achou o pão, mas que precisa levar pão para outras pessoas. O pão, um objeto tão simples de alimento, mas que sacia a fome e que é a base da nossa alimentação. Cristo é o nosso pão, o pão da vida. Vamos orar? Ó Deus, eu te peço que a simplicidade de Cristo Jesus inunde o coração das pessoas que estão nos ouvindo hoje, que a simplicidade desse texto bíblico, que a simplicidade da nossa conversa, que a simplicidade muitas vezes do nosso conhecimento intelectual, que toda essa simplicidade seja a nossa maneira de viver. Nós queremos deixar as vaidades desse mundo e queremos mergulhar nessa simplicidade, tendo o mesmo sentimento que Jesus Cristo. Essa é a nossa oração aqui hoje, com o coração muitas vezes bagunçado, mas querendo cada vez mais olhar para o teu exemplo, como humilde, como que se esvaziou, como que se entregou numa morte de cruz. Usa-nos, ó Pai, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Que você entenda a simplicidade em todas as coisas.